partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Eu nunca vou me cansar de agradecer a audiência, a repercussão que nós estamos tendo com o Hora Geral. Afinal de contas, levar a informação e ter como principal apoio o telespectador e o internauta, isso é fundamental. Olha, nós estamos também transmitindo através do canal do YouTube, através da página do Facebook, né? Ou seja, são vários os canais para que você possa acessar o Hora Geral. E o mais importante também é a interatividade. Nós temos o WhatsApp, o 981 70 14 34. Ele está à sua inteira disposição para que você mande um vídeo, mande um áudio, né? Mande uma mensagem, talvez um aniversariante, por que não? Eu quero que você se acostume com essa interatividade junto ao Hora Geral, tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. Bom, nós, por causa da pandemia, temos uma outra realidade, né? Faz anos que a entrega da declaração do imposto de renda não é prorrogada, não é protelada. E sim, a data limite é 30 de abril, que vai acontecer justamente amanhã. Mas, por causa da pandemia, né? Ou seja, isso foi prorrogado, mas não deixe de lado, já de separar os seus documentos, você tem um prazo até junho, né? Mas se puder antecipar, as pessoas aproveitam este momento de pandemia, esse momento de quarentena, para tentar até resgatar e colocar muita coisa dentro de casa em ordem. É uma dica aqui do seu amigo Douglas Gonçalves, né? Eu falo seu amigo Douglas Gonçalves porque eu tenho um grande amigo também, que é o Marcelo Garuti, ele que é contabilista, e ele sempre fala, aproveite, já deixa a documentação toda em ordem. Isso vai facilitar na hora de você fazer a declaração, de ter os documentos em dia, tá certo? Por exemplo, né? Bom, vamos começar com informação, este é o forte do Hora Geral. Você viu o que aconteceu no dia de hoje? É lamentável, né? Mas apenas uma liminar. O delegado que foi escolhido para ser o delegado-geral da Polícia Federal, o Alexandre Ramage, o ministro do STF, o seu xará, o Alexandre de Moraes, suspendeu a sua nomeação. Pode colocar na tela cheia, meu amigo Fábio. Esse é o Alexandre Ramage. Ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro como o novo diretor-geral da Polícia Federal. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a sua nomeação para a diretoria-geral da Polícia, feita um dia antes pelo presidente Jair Bolsonaro. A posse estava marcada justamente para a tarde de hoje. Moraes atendeu um pedido do PDT, que entrou com um mandado de segurança no STF, alegando abuso de poder por desvio de finalidade com a nomeação do delegado para a Polícia Federal. A nomeação de Ramage, amigo do clã Bolsonaro, que era diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, motivou uma ofensiva judicial para barrá-la, tendo em vista os interesses da família e de aliados do presidente em investigações da Polícia Federal. Bom, tudo isso aconteceu no dia de hoje, como eu falava, estava praticamente certo, né, de ter o ato solene de posse desses escolhidos, e o Ramage, esse que você está vendo no vídeo, vai ter que aguardar um pouco mais, né? Apesar dessa solicitação aceita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Vamos ver os desdobramentos que ainda terão, neste caso, na escolha de Ramage, Alexandre Ramage, como o novo diretor-geral da Polícia Federal. Bom, agora vamos falar de Cubatão, né? Cubatão, que é uma das cidades que compõe a região metropolitana da Baixada Santista. Você está vendo ali na tela? Ele está aguardando para que ele possa informar aos nossos amigos do Hora Geral. É o Herbert Passos Filho. Ele é presidente do Sindicato dos Químicos, aqui de toda a nossa região metropolitana, né? E, meu amigo Herbert, eu quero fazer uma pergunta para você. Ontem teve um vazamento de amônia. E aí, Herbert, isso causa uma preocupação com relação à população aqui da região. Esse vazamento foi no Porto, foi um vazamento de amônia. É para a população ficar preocupada, meu amigo Herbert? Obrigado pela sua participação. Vereador, realmente tivemos mais um problema, um novo vazamento de amônia. Mas os protocolos foram seguidos. O que aconteceu foi uma válvula de segurança que abriu. A função dela é abrir se houver aumento de pressão, mas foi excessivo, tanto que foi para o meio ambiente. Aí, protocolo seguido, o pessoal evacuou a empresa até que fosse saneado o problema e o pessoal poder retornar ao seu trabalho.
Estamos participando da perícia, investigando por que o problema atingiu essas proporções. Mas, com certeza, junto com o sindicato, nós vamos chegar ao problema para evitar que aconteça novamente. Mas correu tudo dentro do esperado, as equipes bem treinadas, tudo funcionou direito. Perfeito, Herbert. E com relação ao polo industrial de Cubatão, polo petroquímico, ele está funcionando normalmente na pandemia? Realmente o problema é geral, mas o nosso polo é essencial, porque sem cloro que a gente produz aqui não vai ter água potável, nós precisamos também dos gases industriais, oxigênio que a gente produz aqui, plástico para fazer embalagem, fertilizantes para ter comida, então a gente tem que rodar. Então fizemos, desde o dia 10 de março, a gente vem fazendo um acordo atrás do outro, acertando, reduzindo jornada, mudando a situação aqui do pessoal, mas sempre de uma maneira para proteger o trabalhador. Mas não tivemos até agora nenhuma demissão que não fosse esperada, e estamos controlando, né? Estamos controlando aqui, tivemos 2 empresas, uma teve redução de jornadas e salário, outra nós tivemos a suspensão do contrato de trabalho, uma por falta de demanda, outra porque não tem matéria-prima, e a gente está tentando controlar o máximo possível aí para evitar esse problema. Mas o sindicato está dentro do gabinete de crise das empresas, gabinete de crise do polo industrial, seguindo de perto, tá? Até porque se alguém tiver contaminado ou contato com uma pessoa contaminada, todo o grupo que se relaciona com ele é acompanhado de perto para a gente saber o que está acontecendo, para evitar que o negócio aumente, né? Então, esse é o processo, a distribuição de equipamento, o pessoal usando máscara, a distância, a medição de temperatura, tudo está sendo feito de uma maneira para preservar os trabalhadores e manter a produção pelo bem de todos, né? É assim que a gente está funcionando, porque o sindicato tem que estar onde está o problema. Se não tivesse problema, não tinha sindicato. E Douglas, muito bom te ver aqui de volta e a gente receber as notícias diariamente com você, muito satisfeito e principalmente por ver você bem. Então um grande abraço a você, um grande abraço a todos os telespectadores. Obrigado. Com a gente. Tá certo. Obrigado, meu amigo Herbert Passos Filho. Ele é presidente do Sindicato dos Químicos aqui de toda a região e prontamente atendeu o Hora Geral. Nós temos essa preocupação, né? O Herbert acabou de explicar, o polo petroquímico, ele é fundamental, amigos, assim como o porto, né, de Santos, que é o maior porto da América Latina, né? Ali tem muitos trabalhadores. A gente não gosta de lembrar do momento triste da história no passado, de um passado recente, quando a Uzi Minas dispensou mais de 4.000 funcionários. Esse é um outro tema que eu não vejo a movimentação política para discutir alternativas nesse sentido, né? Ou seja, só a Uzi Minas, 4.000 funcionários diretos, fora os indiretos, os terceirizados. Isso tudo acaba se refletindo, fragiliza a nossa região metropolitana da Baixada Santista, né? O Porto de Santos precisa também caminhar, né? Parece que vai ter uma mudança da diretoria, de novo, aqui da Codesp. Mas tudo isso, sabe, eu gosto sempre de provocar os meus amigos do Hora Geral, porque são assuntos ligados à nossa região. Não adianta falar de prosperidade se não houver a efetivação na qualificação profissional e no respeito do potencial da nossa região, né? Isso é fundamental. E aí envolve política séria, política voltada para os moradores dessa região. O Hora Geral vai ter muito tempo de debater esses assuntos e nós estaremos debatendo sim, isso faz parte, tá certo? Bom, depois de conversar com meu amigo Herbert Passos Filho, que é o presidente do Sindicato dos Químicos, olha, vou voltar para a cidade de Santos para mostrar mais uma vez uma imagem que deixou muita gente revoltada. A orla, pode colocar a imagem, viu? Não tem problema, eu quero falar em cima. A orla está interditada por causa da pandemia, né? Só que os quiosqueiros estão sendo assaltados, estão sendo roubados na realidade, mais uma vez. Olha só, eles não podem abrir, né? Não podem abrir por causa da pandemia. E ainda por cima são furtados, ou seja, objetos, utensílios, né? Que eles utilizam quando no funcionamento, os quiosqueiros têm uma contribuição muito grande, são comerciantes que auxiliam também no lado turístico. Quem nunca foi no quiosque, né? É até gostoso. O que foi, Fábio? O Fábio está falando que gosta do X-Tudo. Eu sei, é difícil de comer, né? O X-Tudo nem fecha. Mas olha, eles não podem abrir. A Orla de Santos, como várias praias, estão interditadas. Mas não é por causa disso que não tem fiscalização, olha lá. Até parte elétrica eles estão roubando. E tudo isso pode colocar na tela cheia, Fábio.
Pode deixar. Tudo isso está acontecendo várias vezes, ou seja, os quiosqueiros, assim como a gente fala, eles estão sendo furtados, né, pela 6ª vez. Em 4 meses, só para que você tenha uma ideia, estabelecimentos do emissário submarino, como é esse que você está vendo, já foi furtado 6 vezes. O dono diz que está difícil arcar com os prejuízos. E olha, isso com os quiosques fechados por conta da quarentena. O comércio está localizado justamente na orla, ali próximo do emissário submarino, quem é de Santos sabe de onde eu estou falando. E o Edenilson, né, Roque dos Santos, ele confessa, né? Eu não aguento mais, é a 6ª vez somente em 2020, né? E outra coisa, o pessoal acaba furtando, né? Com pedra, eles acabam quebrando, entrando dentro do quiosque. Na última invasão, né, os criminosos levaram cafeteira, micro-ondas, celular, R$100, além de 4 cadeiras plásticas. E agora Edenilson afirma que deu falta de roupas que estavam guardadas dentro do quiosque. Um relógio e 2 maquininhas de cartão que são utilizadas para o pagamento de clientes também foi levado. E ele não sabe mais o que fazer. Olha só que absurdo, né? Olha só que absurdo, levando tudo. Você já imaginou? Já está tão difícil, né? Porque está fechado por causa da pandemia, a gente tem que aceitar, né? E aí chega, é furtado, praticamente é levado tudo. Escuta, cadê a guarda municipal? Eu estou falando da guarda municipal que deve haver uma ronda na orla, por mais que seja proibido, ou seja, se você de repente não usar máscara a partir de agora do dia 1º de maio, você vai ser multado, não vai? Em Santos vai ser multado, multa de R$100 até R$3.000. Agora, e as pessoas que depositam a segurança do seu trabalho, do seu comércio, do seu estabelecimento, quem que vai poder auxiliar ou fiscalizar? Então, cabe aí, no meu entendimento, uma atenção maior por parte da Guarda Municipal, porque isso aí, sabe onde é que fica, amigos? O quiosque fica bem ali, ó, justamente na calçada da praia, que tem um grande movimento. Esse quiosque fica ali do lado do Canal 1, né? A gente conhece as ruas e avenidas, melhor as avenidas de Santos pelos canais, mas ali é Pinheiro Machado. E precisa, sim, de uma fiscalização. Ô, Guarda Municipal de Santos, vamos dar uma atenção para os nossos amigos comerciantes, se for o caso, prender esses vândalos que estão furtando. Olha, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes, não há quem aguente, né? Ainda falando de furtos, né? Esse durou 3 dias, amigos do Hora Geral. E sabe onde é que foi? Foi aqui no Morro São Bento. Eles roubaram praticamente uma creche, né? E ela foi furtada durante 3 dias. E vocês sabem quem teve que pegar esses ladrões, esses marginais? Foram os pais de alunos. Pode colocar na tela, pode colocar na tela. Olha aí, ó. Olha só, presta atenção. Presta atenção, olha aí. A cara de pau, olha lá. Olha lá. Tá roubando, ó. Olha lá. A cara de pau. Tranquilo, olha lá. Não quero ver quem é. Não tem problema. Ixi, é o número do código de barra. Tu viu, tia? Estão saindo com fogão, com máquina de lavar. Mas eu tô gravando tudo. Aí eu gritei que ajuda pra ver se ele se assustava, né? Pra ver se saía. O postinho tá fechado, tio? Só fica fechado esse postinho? Não reparei, não. Olha que cara de pau. É a máquina de lavar, que elas lavam a roupa das crianças lá embaixo. É, Que fica lá fora. é. Só fica de manhã. Não tem ninguém agora lá. É, vai lá dar uma olhadinha. Bom, a imagem, ó, a imagem fala por si só.
Uma dupla foi flagrada furtando uma máquina de lavar de uma creche em Santos. O caso ocorreu no morro, em um dos morros aqui da cidade de Santos. É o Morro do São Bento. E os assaltantes levaram diversos itens da instituição que justamente ajuda crianças na comunidade. Ao perceber a movimentação, pais de antigos alunos se mobilizaram e conseguiram deter a dupla para chamar a polícia. O vídeo prova toda a ação desses ladrões. E é possível ver o momento em que dois homens, um de 23 e um de 39, descem com a máquina de lavar. Um dos responsáveis pelo furto pega um carrinho de obras para transportar equipamento. O registro foi feito por uma moradora que flagrou o furto. Isso aí aconteceu, sabe quando, amigos do Hora Geral? Aconteceu agora, terça-feira. Ontem isso aconteceu. Ontem, né? Cara de pau. Por quê? Porque aquilo tudo que está dentro da creche é justamente para que as crianças da comunidade, e a gente sabe que as comunidades dos morros de Santos, como é o Morro São Bento, né, às vezes não tem um entretenimento, não tem ou seja, um lazer, um local onde os pais possam deixar os seus filhos para poder trabalhar, e tem esses desocupados que acabaram, ainda foram pegar um carrinho, né, de construção para levar. Olha lá, tá levando ali, ó. Pega! 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 Ainda bem que uma moradora flagrou, filmou, e os pais de ex-alunos tomaram a iniciativa, né, de chamar a polícia em tempo e prender esses dois desocupados. Pode tirar da tela, não quero mais mostrar esses dois vagabundos. Esse é o Hora Geral, hein? Hora Geral. E lá do Morro São Bento, vamos voltar aqui para o Guarujá. No Guarujá, o prefeito Walter Suman vai falar sobre a flexibilização. Você sabe o que é flexibilização? É uma palavra, às vezes, difícil, né? A gente, às vezes, até engasga para falar. Mas é a flexibilização que está dando um alento para muita gente que precisa trabalhar e abrir o seu comércio. Prefeito Walter Suman, pode falar aqui no Hora Geral. Flexibilizar não é relaxar as medidas até agora adotadas. O cidadão que está nos assistindo, ele é tão responsável quanto o prefeito, quanto o secretário, quanto qualquer um. Se ele desobedecer aquilo que é amplamente divulgado, preconizado, determinado pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, ele pode estar contribuindo para a sua própria enfermidade, dos seus familiares e de amigos com quem ele conviva durante o dia. Por isso, uso de máscaras, álcool gel, cuidado com a higiene pessoal, com a higiene de superfície, distanciamento das pessoas, não ter aglomeração de pessoas, são condições necessárias. O fato de nós estarmos liberando outros estabelecimentos não significa que nós vamos relaxar as medidas preventivas. Todas as decisões estão sendo tomadas em consenso. Nós temos um comitê de enfrentamento ao coronavírus já implantado desde fevereiro, e todas as decisões passam por isso. Nós definimos republicar novo decreto, tem que haver um regramento. Os responsáveis por esses estabelecimentos têm que ser corresponsáveis na questão da prevenção. Se nós tivermos uma explosão de infecção do vírus, a disseminação do vírus, medidas restritivas nós adotamos. Fomos duramente criticados por isso, mas são medidas que visam preservar a vida humana, salvar a vida. O meu foco sempre foi preservar vidas. E eu estou seguindo esse caminho e, óbvio, a questão do combate ao desemprego. Nós sabemos que é um grande dilema. Guarujá, em menos de 40 dias, nós tivemos 2 situações de calamidade. Nós temos combatido o desemprego desde os primeiros dias do nosso mandato, fazendo com que a nossa economia gire mais, a cidade fique mais cuidada, que atraia mais investidores. Isso vinha acontecendo com maior intensidade. Essas 2 calamidades realmente é uma grande lição. Lição essa que tem que ser compartilhada por todos. Repito, solidariedade, caridade, bom senso, consenso, corresponsabilidade nas ações preventivas é o dever não só do prefeito, secretário, mas de todos que estão passando por esse drama no combate, o enfrentamento a um monstro invisível. Já ouviu falar em monstro invisível, não é? Mas nós estamos enfrentando esse monstro que a qualquer momento pode escolher alguém e ceifar a vida. Monstro invisível, e que todos nós temos a responsabilidade de combatê-lo, né? Óbvio que o poder público faz a sua parte, mas a população também tem que fazer a dela, né? Aí a ação é muito mais em conjunto e o resultado é melhor para todos. Olha, amigos, eu já falei aqui no Hora Geral que eu não entendo, eu não concebo por que não tem uma fiscalização, por exemplo, nas agências bancárias. Porque você já viu o que tem, eu vou mostrar a quantidade de pessoas que se formam nas filas.
E olha, agora o Ministério Público Federal vai cobrar que a Caixa Econômica Federal tenha uma atuação no regramento, né, na fiscalização, para que não haja aglomeração de pessoas. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, principalmente na Caixa Econômica Federal, elas estão na fila porque elas estão lá para retirar o auxílio emergência, né? É o auxílio emergencial de R$600. E olha, é só a gente passar rapidamente e ver a quantidade de pessoas. A imagem está falando por si só. Olha aí, ó. Tem pessoas que passam literalmente a madrugada para que no dia seguinte, né, não encontre muito problema na fila e tente entrar. Agora, tudo bem, Caixa Econômica Federal, eu sei que você é um banco do governo, mas não é por causa disso que tem que maltratar os seus clientes, né? Por que não colocar uma senha? Por que não abrir mais cedo e fechar mais tarde para poder atender essas pessoas? São medidas tão fáceis, eu não sei o que falta para um gerente tomar uma iniciativa. Essas pessoas estão lá, sabe por quê? Porque elas estão esperando para retirar o auxílio. Muitas delas não têm dinheiro nem para comer. Essa é a pura realidade. E não tem ninguém para fazer isso por elas e ver isso. Tem que ser o Ministério Público Federal que deve ter sido acionado ou, né, foi provocado para alguma decisão acontecer. Pode colocar na tela. É impressionante, a imagem fala por si só. Olha só a quantidade de pessoas, amigos do Hora Geral. Impressionante. E olha só, e o Ministério Público, ele fez uma recomendação à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, aqui na Baixada Santista, para que sejam implantadas medidas para reduzir o risco de disseminação do novo coronavírus em agências e casas lotéricas. Essas unidades têm apresentado filas com dezenas de pessoas que querem retirar o auxílio emergencial de R$600. É o que você está vendo, ó. Além da fila, e isso aí aconteceu durante a noite e as pessoas esperam um dia raiar, tem gente que até faz um churrasquinho na porta da agência, quer ver? Eu tenho um vídeo aqui, olha lá, aí, ó, olha lá. O pessoal está até fazendo um churrasquinho, está vendendo ali um salgadinho, para que as pessoas possam ficar na fila, olha lá. Aquele abandonador ali é para um carvãozinho, vai pegar fogo assim no carvãozinho, para esquentar um pouquinho e pôr... Olha, viu ali, ó, caixa? Tudo isso daí, por quê? Se você vai ficar na fila, opa, vou ficar na fila, não preciso comer alguma coisa, mas já tem quem venda. Esse é o típico brasileiro, mas a responsabilidade de tudo isso é da Caixa Econômica Federal e eu espero que a superintendência aqui na Baixada Santista seja responsável e encontre alternativas para diminuir a aglomeração de pessoas e que elas não contraiam o coronavírus, né? É somente isso, não é difícil. E Caixa, esse auxílio emergencial é para quem precisa, é para quem está passando fome, é quem precisa sobreviver. No mínimo, a Caixa Econômica Federal tem que ter responsabilidade sobre isso. Bom, e olha, antes de encerrar o Hora Geral de hoje, eu quero encerrar com uma matéria positiva. Não sei se você está percebendo que a gente tem sempre o intuito de encerrar o programa com matéria positiva. A Bia Damasceno vai conversar com a Elma. A Elma, ela faz máscaras, mas você vai conhecer um pouco a história da Elma. Veja que superação é algo que tem que estar dentro do coração e tem que ter coragem de cada um de nós. Bia Damasceno, é com você. Nesse momento de crise é um momento de se reinventar. Como, por exemplo, a Elma, que aprendeu a costurar para fazer essas máscaras. E o feito dela vai chegar até as ruas do Guarujá. Isso porque essas máscaras serão distribuídas voluntariamente nas feiras da cidade, para quem está trabalhando na linha de frente. E ela conseguiu o apoio da sua família para confeccionar, porque a demanda foi aumentando. Quase 3.000 máscaras serão distribuídas. Muito legal quando a pessoa consegue se beneficiar e ajudar o próximo. Como eu não posso estar trabalhando, né? Estou na quarentena. E, na verdade, eu já estava ficando estressada, nervosa, sabe? Acordava assim, falava, ai meu Deus, que vontade de sair, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Aí eu falei, não, eu vou fazer máscaras de tecido e vou doar para as meninas lá na secretaria, né? Assim eu distraio a cabeça e acabo não ficando pensando no que a gente está vivendo, no que está acontecendo, né? E assim, peguei a máquina de costura, minha mãe está aqui comigo, eu falei, mãe, quero a máquina. Eu falei, ih, meu Deus, como se eu não sabia colocar nem o carretel que fala na máquina, né? E aí comecei a pesquisar na internet e fui fazendo, fui aprendendo a mexer na máquina e comecei a fazer, né, as de tecido. Aí fui comprando os tecidos, mandava buscar, ó. Aí fui fazendo esse modelo que é anatômico, que eu gosto muito.
E esse outro também aprendi a fazer. E aí eu mandei para Jussara, que trabalha na Secretaria de Saúde, né? Falei, Ju, tô fazendo de tecido, vou mandar para vocês. Vou mandar de cachorrinho, porque ela tem cachorro igual eu e adora, né? Aí depois ela me ligou e falou, Elma, você não quer fazer de TNT? A gente tá precisando de alguém que faça, né? Eu falei, tá bom, amiga, pode mandar que eu faço. Mas eu achava que vinha assim, para fazer 200 máscaras, 300, né? Eu falei, eu consigo fazer, com calma vou fazendo. Meu, quando chegou 4 rolos igual esses, né? Eu falei, gente, não acredito, e agora? Fiquei desesperada, né? Falei, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, é muita coisa, né? Aí liguei para a sogra da minha filha e o sogro, que eles estão em casa também e já estavam impacientes, né? Trancados dentro do apartamento. Consegui até uma máquina a mais, emprestada de uma outra amiga. Eles estão fazendo um rolo desse daqui, já cortaram tudo. Você conseguiu uma corrente do bem, hein? Foi. Aí depois, tem até aí que ela fez. Eu vi no meu Messenger uma mensagem de uma paciente que precisou dos serviços da secretaria e eu ajudei, né? No que foi possível fazer por ela, eu fiz. Só que ela ficou muito grata. E aí ela mandou mensagem pra mim, falou assim, eu tô te mandando umas máscaras de presente. Aí eu falei assim, você me ajuda a confeccionar as máscaras? Aí ela falou assim, claro que eu te ajudo, o que a senhora pedir, com o maior prazer, pode mandar que eu tô fazendo. Nossa, aí eu mandei o rolo para ela. Então foi assim, eu acredito que sozinho ninguém consegue fazer nada, eu sempre pensei nisso. Eu acho que quando a gente faz o bem, lá na frente você recebe ele em troca. E hoje eu consigo entender o porquê que eu venci um câncer, entendeu? As pessoas falam assim, mas você é assim porque você teve o câncer? Não, eu sempre fui assim. Eu sempre procurei olhar o outro como se fosse eu mesmo. Então é uma corrente do bem, né? E fazer as máscaras, assim, eu estou contando com a ajuda de outras pessoas. E ontem à noite, mais uma vez, eu recebi 2 mensagens, mais 2 pessoas querem ajudar. Então, assim, é gostoso isso, né? E eu acho que o mundo está precisando disso. Está precisando que nós sejamos mais humanos. Eu acredito que isso que a gente está vivendo, Deus está mandando um recado, e que é para a gente ouvir e entender que ninguém é melhor que ninguém, né? Que a gente tem que ser verdadeiro, tem que ser humano, tem que olhar o outro com amor, com carinho, com respeito e procurar dar o que a gente puder de melhor, né? Muito bem, Elma. Olha, muito bem mesmo. Você falou muito bonito, né? É um momento da gente se despir um pouco não, totalmente da nossa vaidade, estender a mão, né? O que você está precisando, como eu posso te ajudar? Isso faz a diferença, né? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Elma, um beijo para você, parabéns pela sua iniciativa. E olha, tem gente que não gosta, né, eu não vou fazer, ela está fazendo igual. Não pense assim. Se for para ajudar o próximo, copie, faça. O mais importante é ter iniciativa. Um abraço forte assim, ó. Um abraço forte para você. Olha, no dia 1º de maio tem um programa especial sobre o Dia do Trabalho. Se você tem dúvidas ou questões trabalhistas, já mande uma pergunta pelo WhatsApp do Hora Geral. Aí no dia 1º de maio, sexta-feira agora, nós vamos tirar as suas dúvidas, tá certo? Tchau, tchau, até amanhã, tchau.